O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, e o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramando água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-as com a toalha com a qual estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu não me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro então disse: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também a mão e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos, porque Jesus sabia que alguém o iria entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero acolher, saudar também os irmãos que participam conosco desta solene liturgia também de casa, através das nossas redes sociais, da Paróquia dos Sagrados Corações. Tem recebido testemunhos de algumas pessoas que participam da missa conosco em hospitais, também em casas de recolhimento, em casas de acolhimento. Pessoas também nas suas casas, mais adoentadas, que não podem vir à igreja. Então acolho a todos, vamos participar de todo o nosso tríduo pascal com a gente aqui. E acolho também os nossos apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus. Nós estamos na campanha da fraternidade. Nossa campanha da fraternidade desse ano é Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. Então os nossos apóstolos são educadores, professores, alguns são professores da nossa ação social de Barreiros, alunos e também catequistas, retratando a nossa campanha da fraternidade. E a gente começa, irmãos queridos, o nosso tríduo pascal nessa solene liturgia da ceia do Senhor, esse grande dia. Jesus Cristo, a gente leu no texto do Evangelho de João,
sabendo que havia chego a sua hora de passar deste mundo para o outro, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo, sabendo que era seu momento derradeiro, isso é muito singular. Ele sabia que era o último momento que ele estaria reunido com os seus 12 apóstolos. E ele queria dar prosseguimento ao seu plano, ao seu projeto de amor, queria dar andamento à sua igreja. Por isso ele reúne os 12 discípulos em torno da mesa, em torno da ceia. Os 12 discípulos estão reunidos em torno da mesa da Eucaristia. Jesus os reúne por amor, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus sabia que daquele dia em diante os 12 não veriam mais juntos, reunidos, naquela condição que tinha acontecido até aquele momento. Mas ele queria manter a sua igreja unida e reunida. Por isso ele celebra com eles essa Santa Ceia. E ali ele institui o rito. Institui o rito e deixa o sacramento da Eucaristia. O que é instituir o rito? Ele faz o ritual. Na nossa vida, nós temos muitos ritos. Temos alguns ritos muito tradicionais, o rito de passagem, o nosso aniversário de 15 anos, o aniversário de 18 anos. Antigamente tinha, muitos anos atrás, tinha o baile de debutantes, era um rito também, né? O casamento é um rito, as nossas bodas são ritos, né? O batismo das nossas crianças. Jesus instituiu o rito. Ele toma o pão, parte o pão com os seus em torno daquela mesa e diz: isto é o meu corpo. Depois ele toma o vinho, partilha o vinho com os seus em torno da mesa e diz: este é o meu sangue que será derramado por vós. E ao final ele pede o quê? A partir de hoje, fazei isto em memória de mim. Então ele instituiu o rito e mostrou o que era para fazer, partiu o pão e distribuiu, partiu o vinho e distribuiu e disse: a partir de hoje fazer isto em memória de mim. Pediu para que a gente repetisse aquele rito. Deixou aqueles 12 apóstolos, quer dizer, os apóstolos que foram escolhidos por ele, para que depois daqueles 12, os outros que fossem chamar também a presidir esse rito, também fossem chamados sacerdotes, apóstolos. Mas para que outros viessem depois, precisariam ser substituídos por aqueles 12 que estavam com ele na mesa. Por isso é que aqueles 12 foram enviados de 2 em 2. Por isso é que Pedro foi transformado no líder. Por isso é que todos os que vieram depois daqueles 12 foram instituídos pelos 12. Eles impunham as mãos, Pedro rezava e instituía como sucessor dos apóstolos. Pedro tornou-se o Papa, depois de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, recebendo a imposição das mãos, sendo ungidos uns pelos outros, e aqueles ungindo outros, ungindo bispos, ungindo padres, e nós chegamos até hoje, nós os padres ordenados legitimamente na Santa Igreja, como sucessores daqueles 12 primeiros que receberam essa ordem e partiram e comeram do pão e do sangue do Cristo Redentor ali em torno daquela mesa eucarística. A partir de hoje fazer isto em memória de mim. E é muito interessante no livro dos Atos dos Apóstolos que logo já no primeiro domingo, depois do domingo da ressurreição, depois do domingo da Páscoa, os 12 apóstolos já estavam reunidos junto com Maria, num lugar fechado por medo dos judeus, e lá eles já estavam pela primeira vez, 8 dias depois,
pela primeira vez já repetindo esse mesmo rito e partilhando o pão. Quer dizer, já estavam celebrando a primeira missa no primeiro dia da semana depois da ressurreição de Jesus Cristo. E daí o rito não parou mais. 2000 anos de cristianismo e os sacerdotes legitimamente ordenados repetem esse rito deixado por Jesus. E em toda a celebração de Quinta-feira Santa, na missa da manhã, na catedral da diocese onde eles estão, eles renovam os votos. Hoje pela manhã, 9 horas da manhã, todos os nossos padres da diocese estávamos reunidos com o nosso bispo na catedral de Florianópolis, na missa dos Santos Óleos. Lá nós renovamos os nossos votos sacerdotais. Lá o bispo abençoa os santos óleos, o óleo do catecumenato, o óleo do crisma, o óleo dos enfermos, e cada um dos padres trouxe esse óleo para a sua paróquia, e nós vamos ao longo do ano ungir os batizados, os enfermos e os catecúmenos com esse óleo, trazendo o rito instituído por Jesus 2000 anos atrás em torno da mesa, no dia em que ele institui a Eucaristia por amor, no dia em que ele institui o sacerdócio por amor, e ele aplica o rito. Para além do rito, ele faz uma outra coisa, que é um ensinamento. Estando lá à mesa com os seus, Jesus Cristo, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, se levanta da mesa, tira o manto que ele usava, pega uma toalha, amarra essa toalha à cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Para a gente hoje isso não diga muito, mas naquele momento, quando Jesus tira o manto, coloca uma toalha ao redor da cintura, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, ele está dando-lhes um grande exemplo. Por quê? Porque Jesus, naquela sociedade, nesse momento, ele assume o lugar de escravo. Todas aquelas pessoas que estavam sentadas com Jesus à mesa sabiam que quem lavava os pés de outras pessoas eram os escravos. Esse era um hábito que tinha naquela região. As pessoas ricas davam banquetes, festas, e os convidados, quando chegavam na casa da pessoa, para não entrarem impuros nas casas, à porta das casas eles tinham os pés lavados por escravos. E os escravos que iam lavar os pés dos convidados do seu senhor eram os escravos mais inservíveis, aqueles escravos que não tinham nenhuma aptidão, que não serviam para estar na cozinha, que não serviam para organizar nada, que não serviam para limpar. Eles só serviam para lavar os pés das pessoas. Então, quando aqueles 12 que estavam ali em torno da mesa com Jesus viram Jesus tirando o manto, cingindo os rins com a toalha e lavando os pés dos seus, eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus era Senhor, era o Mestre, e ele estava ali descendo. O grego fala kenosis, estava se aniquilando a posição de escravo e do escravo mais inferior de todos. E aí um dos discípulos, Pedro, diz: Senhor, tu não vais lavar os meus pés. Jesus pede: agora tu não entendes, Pedro, mas mais tarde compreenderás. Pedro diz: nunca me lavarás os pés. E aí Jesus diz: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E aí Simão diz: então, Senhor, lava-me pés e até mãos e cabeça. Senhor, tu não me lavarás os pés. É quando nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Senhor, eu não sou digno de te servir. Senhor, eu não sou digno de ser um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Senhor, eu não sou digno de estar em torno desse altar. Senhor, eu não sou digno de tomar da comunhão. Não sou digno de ouvir a tua palavra. E aí o que Jesus diz? Eu sei que tu não és digno.
mas não é por questão de dignidade, é porque se tu não tomares da minha palavra, se tu não te assentares comigo em torno da mesa, se tu não deixares que eu lave os teus pés, se tu não comungares da Eucaristia, se tu não meditares a minha palavra, não terás parte comigo. Se tu não participares da Santa Missa, se tu não te esforçares para viver os mandamentos da lei de Deus, se tu não te esforçares para servir, não terás parte comigo. São as exigências de ter parte com o Senhor. Ter parte com o Senhor exige de nós uma postura, exige de nós uma tomada de decisão, exige de nós uma escolha e exige de nós estarmos com o Senhor. Quando o Senhor Jesus diz: se não deixares, não terás parte comigo, Pedro logo diz: então, Senhor, pode me dar um banho, porque o que eu não quero perder é a parte contigo, quero ter parte contigo. E aí o Senhor Jesus diz para Pedro, diz para todos aqueles que estavam ali, né? Ele faz uma pergunta para todos: vocês compreendem o que eu acabo de fazer? É uma pergunta que ele faz. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. E aí ele deixa o ensinamento: se eu, que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aí ele dá a sentença final: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, nesta ceia derradeira, na Santa Ceia, na última ceia, na ceia do Senhor, Jesus deixa o rito eucarístico, e desde que ele celebrou esse rito pela primeira vez, a igreja nunca mais deixou de celebrar. Veja, meus amores, é tão importante a gente entender isso, porque foi uma ceia num cenáculo, num lugarzinho simples, fechado, numa cidadezinha pequena, 2000 anos atrás, com um Senhor e 12 discípulos simples, 12 pessoas muito mais simples do que os 12 que estão hoje aqui. Um homem Deus sentado à mesa com pessoas simples que ele escolheu. Ele deixa um rito. Ele quer que os seus, que aqueles que ele chamou, estejam para sempre. A partir de hoje, fazer isto em memória de mim. É tão significativo, porque desde aquele momento, a igreja nunca mais deixou de estar reunida em torno da Eucaristia. E a Eucaristia é Jesus. São 2000 anos onde a cada meio minuto, a cada 30 segundos, em alguma parte do globo terrestre, inicia uma Santa Missa. Nós celebramos a nossa Páscoa diária, todos os dias que comungamos a Eucaristia. Celebramos a nossa Páscoa semanal, cada domingo que a gente vem à missa. Celebramos a nossa Páscoa anual, a cada ano que a gente vive a Quaresma, Semana Santa, a Vigília Pascal. É o ciclo da Páscoa diária, na Eucaristia de cada dia, da Páscoa semanal, na missa dominical, da Páscoa anual, na Semana Santa de cada ano que a gente vive. O Cristo que naquela casinha simples, reunido com os seus 12, instituiu o rito eucarístico, que logo na primeira semana já era repetida pelos seus apóstolos, e que hoje acontece nessa bela igreja dos Sagrados Corações em Barreiros, com uma pequena multidão. Somos centenas hoje aqui. Ela se repete, está se repetindo nesse momento, ali na comunidade Santa Maria dos Anjos, no Pedregal, com mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Repetiu-se ainda há pouco
na igreja Nossa Senhora de Lourdes, às 18 horas, aqui na Rua Velha. Está acontecendo na igreja São Francisco de Assis, no bairro Ipiranga. Está acontecendo na igreja Nossa Senhora Aparecida, lá no Solimar, com mais umas 30, 40 pessoas. Está acontecendo num barquinho lá no Rio Amazonas, com umas 20, 30 pessoas. Está acontecendo no Palácio São Pedro, em Roma, em torno do Papa, com milhares de pessoas. E o Cristo, que está lá no barquinho no Amazonas, o Cristo que está ali na igreja Santa Maria dos Anjos, no Pedregal, o Cristo que está aqui é o mesmo Cristo de ontem, de hoje e de sempre. O Cristo que deixou o rito, que nunca mais deixou de ser repetido, porque as palavras do Senhor são estas que São Paulo diz no texto que nós lemos hoje. Isso que eu recebi, São Paulo diz, e São Paulo está falando isso aqui 20 anos depois da ressurreição de Cristo, mais ou menos. O que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Na noite em que Jesus foi entregue, o Senhor tomou o pão, depois deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois tomou também o cálice e disse: este é o cálice da aliança, do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que deste cálice beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes que deste pão eucarístico comerdes e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, na segunda vinda, que é a vinda gloriosa. Cada vez que nós nos reunimos em torno da Eucaristia, se faz presente Jesus. Não é encenação, não é memória, é presença real. Até que Jesus volte na segunda vinda gloriosa. No final da ceia, quando lava os pés dos discípulos, Ele deixa o ensinamento: compreendestes o que eu acabei de fazer? Se eu, que sou mestre e Senhor, vos lavo os pés, vós também deveis fazer isso e lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Então Jesus deixa o rito e deixa o exemplo, e deixa o testemunho, e deixa o ensinamento. E a partir daquele momento, para além do rito, aqueles 12 apóstolos saíram também para lavar os pés uns dos outros. Assim é que a igreja, que tem 2000 anos de história, nos lugares mais pobres deste planeta, abriu hospitais, escolas, cuidou dos doentes. Foi a igreja que amparou as viúvas ainda no tempo de Jesus. Foi a igreja, esses 12 que depois chamaram outros, que amparou os órfãos ainda no tempo de Jesus. Foi a igreja que ainda no tempo de Jesus cuidou dos leprosos. Foi a igreja que ao longo desses 2000 anos lavou os pés, como Jesus ensinou. Santas casas de misericórdia, pertinho da gente aqui, vocês conhecem, tem ali o que hoje é conhecido de educandário. Foi o grande leprosário administrado, cuidado pela igreja. A colônia santana, a igreja, as santas casas, os orfanatos, os hospitais fundados pela igreja, as obras de caridade. Sentados em torno aqui estão discípulos que são da ação social fundada pela igreja. Então, veja, para além do rito, a presença real de Jesus na Eucaristia faz com que os seus testemunhem e lavem os pés uns dos outros. Na missa de hoje, nós vamos fazer também esse gesto simbólico de lavar os pés. É o gesto simbólico
da igreja, que para além do rito, lembra também o ensinamento e o testemunho do Senhor Jesus. Então, os 12 que representam também o tema da campanha da fraternidade deste ano, que são os apóstolos de Jesus, terão os pés lavados nesta celebração da instituição da Eucaristia, da renovação do sacerdócio. Em seguida, os ministros também farão a renovação dos seus votos, para que nós tenhamos no coração o rito e o testemunho, o exemplo do Senhor Jesus.